que os exames eles podem sim mapear o que está acontecendo com o seu organismo em relação a desequilíbrios, deficiências nutricionais, muito provavelmente isso já é claro para você. Mas a realidade é que, através de sinais e sintomas, a gente consegue lapidar tudo o que está acontecendo em termos de desequilíbrios no seu organismo. A gente fala aqui no consultório, a clínica ela é sempre soberana, então muito além dos exames que só comprovam que a gente já está tendo ali uma ideia através desses sinais e sintomas. Por isso que hoje eu vou te passar alguns sinais que você consegue perceber só se olhando, se analisando diante do espelho no seu rosto, que tem total relação com desequilíbrios no seu organismo. Se você quiser saber mais sobre isso, fique aqui até o final. Antes de trazer todos os sinais relacionados a esse desequilíbrio hormonal que você consegue perceber através do seu rosto, é importante que eu te faça entender que nem sempre a causa raiz do desequilíbrio hormonal é por si só o desequilíbrio hormonal. Muitas das vezes estão relacionados ao intestino que não funciona bem, graças a deficiências nutricionais, o que vai dificultar o processo de metabolização dos hormônios, o que aumenta, obviamente, esses hormônios no seu sangue, colaborando assim para um desequilíbrio hormonal. Ou então o intestino, que não funciona bem, que está com a microbiota desregulada, desequilibrada, que faz uma recirculação desses hormônios, ou seja, você não consegue fazer a eliminação através das fezes. Esses hormônios eles chegam no seu intestino e eles voltam para a corrente sanguínea por desequilíbrio dessa flora intestinal. Então, muitas das vezes, a causa raiz está ou no seu fígado relacionado a deficiências nutricionais que dificultam o processo de detoxificação, ou então a causa raiz ela está direcionada para o seu intestino que não funciona bem, ou então você sofre ali com uma constipação, não consegue fazer o processo de eliminação desse excesso de hormônios. E obviamente que se há recirculação, se esse hormônio que deveria ser eliminado, você produz todos os dias os hormônios e naturalmente deve eliminar. Se eles não são eliminados, eles voltam para a corrente sanguínea e isso faz todo aquele desequilíbrio do eixo hormonal. Claro que se eu tenho um desequilíbrio, por exemplo, de progesterona e estrogênio, isso vai me levar também a outros desequilíbrios metabólicos, desequilíbrios também de outros hormônios. Então é importante entender que muitas das vezes você não tem um desequilíbrio isolado hormonal. Você pode ter aquele desequilíbrio que foi o foco, que te levou a outros desequilíbrios hormonais. E é importante a gente olhar para a base, entender qual foi o foco, tratar esse foco, para que assim automaticamente a gente consiga cuidar dos outros pontos que acabaram sendo levados ali no desequilíbrio hormonal. Agora, vem comigo que eu vou te explicar exatamente todos os sinais no seu rosto que você pode identificar como um desequilíbrio hormonal. Vamos começar com a acne da mulher adulta, a presença de acne no queixo, presença de acne na mandíbula, quem nunca teve, e que piora na fase lútea, que é a fase ali antes da menstruação, na fase de TPM, digamos assim, quando você tá naquele período de TPM, aparece muito mais isso, dói, inflama. Isso acontece graças a uma produção maior de sebo, que colabora ali, as bactérias acabam colaborando para o aparecimento de acne. Está muito ligada a um excesso, uma resistência à insulina, um excesso de insulina no seu organismo, que leva a um desequilíbrio, principalmente da testosterona. Você gera um aumento dessa testosterona, o que vai colaborar para esse excesso de sebo, colaborando assim para o aparecimento dessa acne. Quem sofre muito mais com esse aparecimento de acne nessa região são mulheres que sofrem com SOP, que tem ali a resistência à insulina, que vai gerar um aumento dessa testosterona e o aparecimento dessa acne. Percebe que a sua pele está muito mais oleosa, ela começou a piorar em relação à oleosidade, os poros estão mais dilatados, você percebe que junto com a pele do rosto, o seu couro cabeludo também está muito mais oleoso, então você lavou o seu cabelo ontem e hoje ele já tá mais oleoso, você já consegue perceber os cabelos mais pegajosos, final do dia o rosto está muito mais oleoso, você acabou de lavar o rosto, ele já tá oleoso, já começa a ter aquela aparência, né, de brilhosa. Isso tem muita relação com o aumento do cortisol. Então você tá ali num período, numa fase onde esse cortisol ele tá mais alto do que deveria estar. Isso automaticamente desequilibra o estrogênio e a progesterona. Então se eu tenho muito cortisol sendo produzido, talvez por uma qualidade do sono precário, porque eu tô realizando o jantar muito tarde, sei lá, às 9 horas da noite, eu tô realizando esse jantar, tenho que dormir muito tarde, não tô tendo qualidade nisso, automaticamente eu tenho uma produção exagerada de cortisol e, obviamente, que isso colabora para uma queda da progesterona. Então, se essa progesterona ela cai, esse cortisol ele está alto, o estrogênio ele sobressai.
Sobressaindo estrogênio, as glândulas sebáceas, elas aumentam sua produção de sebo. E, obviamente, isso vai colaborar, então, para quê? Para o aparecimento de oleosidade no rosto. Então, qual é o primeiro ponto aqui? Trabalhar o cortisol. Eu preciso melhorar essa curva de cortisol. O cortisol, ele pode estar um pouco mais alto no começo do dia, mas ele tem que estar mais baixo no final do dia. Como que eu começo a melhorar essa parte? Trabalhando a qualidade do sono. Então, a partir de agora, eu vou começar a ter um horário para realizar o jantar, ter ali um intervalo de 1 hora, 2 horas a 3 horas antes de dormir, realizar a última refeição do dia, fazer ali uma qualidade do sono, uma higiene do sono. Gosto muito de magnésio glicinato para realizar ali a qualidade do sono entre 300 mg a 400 mg, para você começar a reduzir essa produção de cortisol e dar lugar à produção de progesterona. A partir da produção da progesterona, eu consigo equilibrar estrogênio e progesterona e automaticamente eu vou caindo com essa produção excessiva de sebo, de oleosidade. Presença de olheira escura e rosto mais inchado quando você acorda pode estar relacionado a um aumento do estrogênio, geralmente por uma deficiência nutricional que colabora para uma dificuldade de metabolização desse estrogênio lá na parte do seu fígado, ou então o intestino que está em desequilíbrio, que está com uma microbiota desequilibrado, que vai colaborar para uma recirculação desse estrogênio no seu corpo, colaborando para esse aumento do estrogênio. E também pode estar relacionado a uma fadiga adrenal, que colabora para um desequilíbrio do seu cortisol, que faz com que você não consiga ter uma qualidade no seu sono, colaborando assim para esse aparecimento de inchaço no rosto. Então, o primeiro ponto aqui é analisar como está esse equilíbrio de estrogênio e progesterona de acordo com o seu ciclo menstrual. Também olhar para a parte de vitaminas e minerais, então ferritina, selênio, zinco, complexo B, então B12, B6, B9, são importantes para que a gente consiga concluir o motivo pelo qual esse fígado ele não está conseguindo fazer essa metabolização e tratar a parte base, que é o intestino, para que assim a gente consiga fazer. Porque às vezes o fígado ele funciona, mas é o intestino que não está conseguindo fazer metabolização e está recirculando esse excesso de estrogênio no seu corpo. Muito além disso, olhar para a parte do cortisol, da fadiga adrenal. Como que eu consigo fornecer nutrientes essenciais para que essa adrenal ela comece a funcionar no seu melhor formato? Então, olhar principalmente para fornecimento de vitamina C, fornecimento de magnésio, de complexo B também é importante para que essa adrenal ela comece a funcionar e a regular toda a parte do seu cortisol, qualificando assim o seu sono. Como eu falei anteriormente, o sono ele é a peça base para que a gente consiga trazer toda uma regulação do seu cortisol, que pode sim, como grande consequência, desequilibrar o seu estrogênio e a sua progesterona. Sobrancelha falhando, cílios também que você percebe, você nunca fez nada no cílio, nada na sobrancelha, mas agora tá com uma dificuldade maior de fazer produção de pelo. Ou então tá falhando com mais facilidade. Junto com isso, você tem uma perda também de cabelo. Então percebe que o cabelo ele tá caindo com mais facilidade. Isso pode estar relacionado com uma hipofunção da sua tireoide. Geralmente quando o T3 ele não tem produção suficiente para ter sua atividade metabólica no corpo como um todo. Então automaticamente isso vai levar a uma queda, a uma dificuldade do corpo fazer ali a produção desses pelos e automaticamente enfraquece os pelos que já tem. Então a ideia aqui é primeiro olhar para toda a parte de T3 livre, T4 livre, perceber como está, mas muito além disso, olhar para as vitaminas e minerais que são essenciais para que a gente consiga fazer conversão dos hormônios. Então converter T4 em T3. Eu preciso do que para conseguir fazer essa conversão? Ferritina, iodo, zinco, selênio, vitamina D, complexo B. Então olhar para essa parte de micronutrientes é essencial para que a gente consiga melhorar essa parte da tireoide, fazer então uma boa conversão dos hormônios de tireoide e ter mais T3 dentro ali do seu limite tolerável para que a gente consiga ter toda uma parte do metabolismo funcionando melhor. Falamos da escassez de pelos, agora vamos para o excesso de pelos. Presença de pelos no buço, presença de pelos no queixo, aqui nessa região aqui de baixo. Tem muita relação com uma resistência à insulina que leva os ovários a produzirem mais hormônios androgênicos. Então, a testosterona, o DEA, o DHT, o que faz com que haja o aparecimento de pelos nessa região, principalmente regiões que em homem é mais fácil fazer ali essa produção de pelos, tá? E o que eu tenho que fazer nesse momento, que eu percebo isso? O primeiro ponto é tratar essa resistência à insulina. Sempre colocar ali uma fonte de proteína junto com esse carboidrato, evitando consumir o carboidrato isoladamente, para manter uma estabilidade de insulina ao longo do seu dia.
e também reduzir o consumo excessivo de alimentos que podem estimular a produção de IGF-1, que é o hormônio de crescimento. Então, como que eu faço isso? Reduzindo principalmente os lácteos, que fazem esse estímulo de IGF-1, tá? E automaticamente, quando eu consigo manter essa estabilidade, a atividade física também vai ajudar a princípio, nessa estabilidade de resistência à insulina, onde eu gasto mais a insulina que está em excesso no meu corpo e mantenho ali essa estabilidade dessa insulina, para que assim eu consiga ir mantendo essa redução da insulina no meu corpo e automaticamente reduzindo essa produção excessiva de hormônios androgênicos. E por fim, excesso de manchas, também chamado de melasma no seu rosto, está muito relacionado ao excesso de estrogênio graças a uma sobrecarga do seu fígado. Lembra que o fígado ele é o órgão responsável pela metabolização do excesso de estrogênio, e quando não há essa metabolização do excesso de estrogênio por deficiências nutricionais, eu tenho um aumento desse estrogênio no meu corpo, que faz com que haja o aparecimento do melasma, tá? Então o que eu tenho que fazer nesse caso? Tratar do fígado. Então lembra das vitaminas e minerais essenciais do processo de detoxificação? Então olhar para o ferro, olhar para o complexo B, para zinco, para selênio, são essenciais para que a gente consiga então melhorar essa parte de metabolização. Gosto de utilizar também com estratégia o DIN, que é um suplemento. Brócolis, as brássicas, né, também ajudam bastante para fazer esse processo de metabolização de estrogênio no seu fígado, que passa para o seu intestino para ser eliminado. Agora eu quero saber de você, quais são os principais sinais que você percebeu no seu rosto? Comenta aqui para mim, para a gente conversar mais sobre isso.